Amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina para todos sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Ele mesmo quem nos ama com amor eterno e com o seu precioso sangue, por um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, nos dando nele mesmo a eterna redenção. Ou seja, salvo uma vez, salvo para sempre. Nós cremos nesta doutrina, é sã doutrina, é doutrina de Cristo, quando Ele mesmo disse: eu lhes dou a vida eterna. Desde já, quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade de aqui, como seu príncipe, gravar mais um vídeo dando continuidade aos assuntos que estamos estudando, como título a sã doutrina, e dando continuidade a respeito do tema o que significa guardar os mandamentos de Deus. O que são esses mandamentos? Temos nos dois primeiros temas já entendido, por revelação do Senhor, que os mandamentos significam a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, também quero agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no canal, né? Não se esqueça de dar o like, porque é muito importante o like, e compartilhar, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada. E aos que ainda não estão inscritos, se inscrevam e também deixem os seus likes, façam comentários de acordo com a vontade de Deus, não para contender, não para realmente se opor, porque a palavra de Deus diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, escreva, deixe o like, faça comentários a respeito do que Deus está falando por revelações aos nossos corações. É assim que nós fazemos com que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, sendo nós uns com os outros cúmplices de boas obras, sabendo que Deus nos deu o ministério do Espírito, o ministério do Espírito. E este ministério é o ministério da reconciliação, não é um ministério de condenação, não é um ministério de confusão, não é um ministério de altercações, ok? É um ministério dado por Deus à sua igreja. A igreja recebeu o poder da reconciliação. Também quero aqui, desde já, junto com todos aqueles que Deus quer falar, o que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir, não o que nós queremos, mas aquilo que é bom para que nós possamos em tudo sermos agradável ao Senhor, que Ele fique à vontade pelo seu Espírito e fale aos nossos corações. Desde já, a Ele mesmo declaramos cativo todos os nossos pensamentos, estejam destruídas toda fortaleza no lado sofisma altivez que se opõem ou se levantam contra o conhecimento e o estudo da sua palavra. Vamos ao tema. Hoje, o tema dando continuidade à sã doutrina, vários deveres cristãos. E hoje eu quero falar um pouco sobre a família, para podermos adentrar em outras áreas que se referem a deveres cristãos, como luz do mundo, como sal da terra. Em outras palavras, chamado por Paulo, luzeiros no meio de uma geração pervertida. Vamos lá ao tema. Glória a Deus. O texto básico está em João, que é de lá que está esta palavra: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos lá, diz aqui a palavra em João capítulo 14, no versículo 19 em diante. É muito importante que nós
entenda com profundidade da parte de Deus o versículo 19, porque aqui a palavra está revelando os temas que tenho tratado anteriormente a respeito do reinado de Cristo, o reinado de 1000 anos, né? Um milênio, tempo longo pré-estabelecido por ele desde a sua primeira vinda, a sua segunda vinda, é chamado de o milênio pela Escritura e participa deste milênio já aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E tenho falado também que a primeira ressurreição se dá desde a nossa convenção de Efésios 2:1. Está escrito, ele vos deu vida, Efésios 2:6, e juntamente com ele ressuscitou e fez-nos sentar em lugares celestiais. Esta é a primeira ressurreição que dá autoridade e o poder à igreja de Cristo a estar neste reinado de Cristo, que é chamado nas Escrituras de milênio. Não é um milênio após o arrebatamento. Não pode. O arrebatamento, como muitos erradamente ensinam, porque falta revelação, e esta revelação foi dada ao apóstolo São Paulo, que em várias das suas epístolas confirma este reinado, confirmando o que Cristo diz, que o reinado de Cristo estaria oculto para o mundo, mas manifestado à igreja através dos seus mandamentos, que é a sã doutrina. A sã doutrina. Este governo, este reinado está em ação, e bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Ok? Então, vamos lá, diga aqui a palavra. Para que se reine é preciso crer e receber esta palavra, a como ela é revelada, né, sem complicações, sem as sabedorias humanas, né, a teologia pós-reforma, que se distanciou muito dos ensinos dos reformadores, que significa reformar é voltar ao princípio, ok? E os pontos da reforma se resumem só às Escrituras, só a Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus toda a glória. Estes são os pontos da reforma que está de acordo com Efésios capítulo 4:11 em diante, os fundamentos dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Então vamos aqui dar continuidade compreendendo pelo Espírito a revelação da palavra de Deus. Vamos lá, diga aqui a palavra em João capítulo 14, versículo 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem, o tema, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu-lhe Jesus, que alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 15, versículos 7 e 8 diz assim, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Ok? Nós somos discípulos de Cristo, diz a palavra. Nós não devemos ser discípulos de homens, porque a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 1, quando Paulo diz que ele não buscava o favor dos homens, e sim de Deus, e não agradava a homens
porque assim que agradarmos a homens, não somos servos de Cristo. É óbvio que nós temos que agradar, sim, homens, como nós vamos ver na sã doutrina, dentro da sã doutrina, dentro desta palavra aqui, permanecendo em Cristo e na sua palavra. Tem aí uma manifestação de que nós temos este poder de iluminar, de, de dar sabor e restaurar o sabor como luz do mundo e sal da terra. Então, aqui nós vimos no versículo 9 que Jesus Cristo anunciou que o reinado dele estaria oculto para o mundo, mas manifestado àqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Ele diz aqui a palavra, aquele que tem, guardará, meu Pai o amará, eu também o amarei e me manifestarei a ele, diz a palavra. E Judas, não o traidor, ele faz a pergunta ao Senhor de onde estava que o Senhor iria se manifestar a nós e não ao mundo, e ele responde, aquele que me ama e guarda a minha palavra. É a este que ele se manifesta, é a ele que se revela. Então, nós temos aqui o entendimento de que nós estamos vivendo o reino de Cristo. Infelizmente, existe uma parte da igreja que está em apostasia, cujos esses mistérios estão ocultos, estão difíceis de entender porque elas estão, essa parte da igreja está envolvida com doutrinas várias e estranhas, falsos ensinos, uma teologia difícil e complicada, né, que somente alguns têm o acesso ao poder. Nós temos visto também que esta nova aliança em Cristo para a sua igreja deixou bem claro que ninguém ensinará ao seu irmão, nem perguntaria, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior, disse o Senhor. Então, o que é guardar esses mandamentos? Qualquer um pode guardar esses mandamentos? Não. A palavra deixa bem claro, aquele que tem, não aquele que terá. E aquele que tem está de acordo com Romanos capítulo 10, 8. Que diz a Escritura, a palavra está perto de ti, isto é, na tua boca e no teu coração. Antes de crer, veja só, está na boca e no coração. Se com a tua boca confessar, crendo com o coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E a palavra em Marcos, capítulo 16, assegura que o evangelho sim é pregado a toda criatura. E quem crê é salvo. Quem, porém, não crê está condenado, mostrando aí que não há possibilidade de alguém ou todos serem salvos. Não, o evangelho ele tem a função dupla de salvar e justificar os eleitos predestinados, ainda que muitos odeiem esta doutrina predestinação, expiação limitada. E, por outro lado, tem o poder de condenar a semente do maligno, que a Bíblia, desde o princípio, chamou a descendência da mulher e a descendência da serpente. Filhos do diabo. Eles nunca crerão no Evangelho. Eles podem até mesmo ouvir, mas como algo que irá condenar eles para o fogo eterno. Ok? Então, que a palavra deixa bem claro que aquele que tem, não é quem terá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E por que amamos o Senhor? Porque a palavra diz que ele nos amou primeiro. E este amor é eterno, diz o profeta, que por um pouco de tempo ele nos deixou, que é o tempo da nossa ignorância, mas logo nos atrai, nos chama de volta mediante o evangelho da graça, um evangelho irresistível, um evangelho que nada tem a ver com livre-arbítrio, é um evangelho que está dentro do tempo e dos propósitos de Deus, fala 2 Coríntios, capítulo 6, que este é o tempo da sua salvação. Cada um tem um tempo, e ele tem especificamente o evangelho para aquele dia, para a vida de cada um que vai crendo nele, porque esta palavra, como diz Romanos, já está
A palavra também diz em João, no capítulo, né? Aqui no capítulo 5, né? Vamos ver aqui, em nome de Jesus, a confirmação que aquele que tem, né? O que terá, diga a palavra. Diz assim a palavra lá em João capítulo 6, versículo 43 em diante, diz assim a palavra, confirmando que aqueles que têm, não o que terá. Diz assim a palavra, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia, segundo a ressurreição. 45. Está escrito aonde? Nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Ok? Então, aqui confirmando mais uma vez a nossa pré-existência. Nós somos irmãos, né, de Jesus, o primogênito entre os mortos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, afirma que assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele participou, mostrando que Jesus não passou a existir após o nascimento. Não. Ele diz, numa das suas, né, vamos dizer assim, respostas aos que estavam duvidando da sua pré-existência como Deus, como diz a palavra, Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele era Deus, diz a palavra. Então ele responde dizendo, que será de vós de ver o Filho do Homem voltar para o lugar de onde primeiro estava? Assim também os predestinados e eleitos, porque a palavra em Efésios 1:4 assegura que a nossa eleição se deu antes da fundação do mundo. Então, nós temos essa segurança que ouvimos e aprendemos do Pai. E uma vez que ouvimos e aprendemos, nós temos o poder do versículo 44, que diz, ninguém pode vir. Só quem pode vir é os que ouviram e aprenderam do Pai, porque isto está registrado, está escrito nos profetas. Todos o que ouviu e aprendeu de Deus, estes vêm a mim. Então, não vem por livre-arbítrio, vem porque ouviram e aprenderam de Deus quando estávamos em espírito, quando nós estávamos na nossa existência espiritual, criados antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em outros trechos que nós somos as primícias de Deus. Nós somos primícias, ou seja, antes de Deus criar qualquer coisa, Ele primeiro nos criou. Ok? Por isso que a palavra, a segurança de um salvo, que é a segurança da sua igreja, é a sã doutrina da predestinação e da eleição. E quando se entende por revelação, assim como Paulo entendeu com toda a profundidade, que há assuntos difíceis de entender, disse Pedro, né? E só a ignorância espiritual ignora, distorce, né? E, como diz a palavra, desvirtua toda a palavra de Deus quando principalmente introduz livre-arbítrio, quando introduz a capacidade do homem de aceitar ou rejeitar a Deus. Não. A rejeição é uma destinação aos filhos do diabo. E a aceitação ou receber é um poder daqueles que ouviram e aprenderam do próprio Deus. Estes, disse o Senhor, vêm a mim. Então, é estes que têm o poder de guardar os mandamentos de Deus. Mandamentos estes que na nova aliança está agora escrito na mente e no coração da palavra. E estes mandamentos é a sã doutrina ensinadas pelos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os profetas, apóstolos e profetas, Efésios 2:20, do Senhor, e principalmente a Paulo, o menor de
todos os apóstolos, o menor de todos, a quem Deus aprove revelar Jesus Cristo. Uma vez que Cristo é revelado pelo seu Espírito, não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Uma perfeita e 100% santificação pela palavra e também 100% na carne, como diz a palavra, onde habita as nossas fraquezas, mas também ele é sumo sacerdote para inocentar a todos os dias das nossas fraquezas, tendo aí a revelação da palavra que foi dada a Israel por intermédio do profeta. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e são a causa de não sermos consumidos, ou seja, destruídos. Ou seja, nós temos um prazo por Deus pré-estabelecido de chegada a esta terra e um prazo para sairmos desta terra. Contudo, a misericórdia, que hoje é chamado de o trono da graça, em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, que diz que ele vive e intercede pelas nossas fraquezas. Senão, ninguém seria salvo. E a salvação nunca foi por perseverança. A salvação é por Cristo e na perseverança dele mesmo, que uma vez por todas se deu por nós, perdoando aí e nos assegurando o perdão dos pecados passados, presentes e futuros. Por isso, nós cremos na doutrina da predestinação da salvação eterna, que não é de Calvino, que não é de nenhuma instituição ou denominação, como muitos falsamente acusam para rejeitar esta maravilhosa e perfeita doutrina. Ok? Então, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. E João diz que só ama a Deus quem ele primeiro amou, assegurando também e dando segurança aos verdadeiros apóstatas, que não perderão a sua salvação, perderão galardão aqui, como foi no meu tema, num dos meus temas aí, o galardão cristão. Muitos perdem galardões, não perdem a salvação, porque o galardão está de acordo para a vida que vivemos aqui, de acordo com o conhecimento e a revelação de Jesus Cristo, a sã doutrina. Então, não confunda a salvação eterna com a salvação de situações, quando eles usam muito esta palavra lá de Mateus 24, quando diz aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar a respeito das coisas e acontecimentos que se manifestam desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Salvação de situações, de problemas, e está de pé, como diz em Lucas. E já está de pé, diz a palavra, na presença do Filho do homem, ou seja, no reinado de Cristo. Muitos estão prostrados diante de situações, problemas. Muitos estão confusos, estão revoltados, até mesmo com a igreja, por causa do engano, das mentiras que se pregam. Muitos estão realmente desanimados com relação ao Evangelho. Porque não é Evangelho. O Evangelho que se prega hoje não é um Evangelho totalmente mesclado, principalmente cheios de engano, cumprindo aí a palavra do Senhor, que nos últimos tempos alguns, não todos, apostatariam da fé. Por isso eu tenho falado e vou continuar falando até que Deus me dê sempre essa autoridade e o poder, que eu sei que Ele é fiel, Ele começou em minha boa obra e vai completar até o dia do meu resgate, que eu creio. Então, a doutrina, ela se divide. A sã doutrina completa, que é a primeira graça, a graça, ninguém é salvo, como diz a palavra, fora desta graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, todos os crentes são salvos pela graça, os verdadeiros. Só que tem uma segunda graça, que é viver a sã doutrina. E aí os que não vivem a segunda graça, que vivem doutrinas várias estranhas, perdem galardões, mas não perdem a salvação. Esses são os verdadeiros apóstolos. E os outros nunca creram e não crerão. Por isso eles não são apóstolos, eles são sempre enganados. Pois a palavra diz que são vários dias postos para a condenação. Assim diz a palavra, e ninguém
pode ir contra a verdade, disse Paulo. Ninguém pode ir contra a verdade, senão a favor da verdade. Até o diabo, ele sabe dessas verdades, mas como é mentiroso e pai da mentira, e o ofício, o ministério dele é enganar mesmo. Enganar e fazer com que muitos sigam a ele. Ele não tira a salvação, porque ele não tem poder de tirar a salvação, porque a salvação não pertence ao diabo, nem pertence ao homem nenhum. A palavra do Senhor diz na oração de Jonas, lembra? A salvação pertence ao Senhor. Vários salmos confirmam, a salvação pertence ao Senhor, ok? Então, guardando estes mandamentos, e a sã doutrina, a nova aliança, os mandamentos de Deus, a moral, o caráter de Deus, ser santo como eu sou santo, em Cristo, na mente e no coração. Então, nós vivemos carne e sangue, o reinado de Cristo, carne e sangue, herdando os poderes e a manifestação de Cristo. Manifestaria ele estas manifestações. Carne e sangue não vai herdar, é o reino de Deus, diz a palavra, porque o reino de Deus está para nós preparado para vivermos no corpo glorificado. Não é para reinar, é para viver. Reinar é agora com Cristo, diz a palavra, e reinarão sobre a terra, segura Apocalipse. Ok? Então, vamos lá, desfrutar deste conhecimento, conhecer para desfrutar deste conhecimento acerca da sã doutrina, ou os meus mandamentos. Onde está o princípio desta palavra, que é guardar os mandamentos, diz a palavra? Está em 1 de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículos 15 e 16. Vamos lá? Como diz aqui a palavra, que você já conhece que a salvação não pertence ao homem, nem está no poder do homem rejeitar ou perdê-la depois de ser salvo. Não. Vamos lá? Diz aqui a palavra no versículo 15 e 16 de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 15 e 16. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ok? Aí a minha pergunta é esta: salvação, Timóteo é salvador? Não. Salvação de situações, é isto que faz a sã doutrina, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Nos dá o poder de recebermos por graça esta salvação e nela viver a sã doutrina, sendo livre das situações e principalmente do falso profeta, falsos ensinos, que levam à apostasia, diz a palavra. Então, chamada aí doutrinas várias estranhas, também é um dos temas que eu tenho no meu canal. Então, a palavra de Deus é segura. Medita estas coisas. Em outras palavras, significa pondera, que vem da palavra pensa no Espírito. Medita no Espírito. Diz aqui a palavra, medita estas coisas. Que coisas? Esta doutrina. Olha que é uma carta de Paulo a Timóteo, o pregador do Cristo ressuscitado, revelado a ele. Ele mostra aqui, dizendo: Timóteo, medita estas coisas, nelas ser diligente, para que o seu progresso, seja modos de viver dentro da sã doutrina, seja manifestado a todos. Que vem aí a palavra, luz do mundo e sal da terra. Não vergonha para o Evangelho, não escândalo para o Evangelho, não, mas manifestar Cristo, diz a palavra. Muitos, quando olham para um homem, uma mulher de Deus que tem essa palavra, sã doutrina, sempre nota algo tremendo, que é até mesmo difícil deles mesmo compreender, que diz: eu não consigo entender quem era este cara, quem era este homem ou aquela mulher, quem era. Mas a palavra diz que agora somos nova criatura, e nesta nova criatura nós temos o poder de cuidar de nós mesmos, da doutrina, continuar nesses deveres, salvando a nós e aos nossos ouvintes, ou seja, pessoas que acreditam na mesma doutrina.
pessoas que reconhecem o poder da fé e se submetem por graça a Deus inteiramente. É chamado cuida de ti e da doutrina. Vamos lá, em Tito capítulo 2, confirma também esta palavra, né? Mostrando o que é os mandamentos e o que convém, diz a palavra, os que estão guardando este mandamento, o que devem fazer ou falar. Diz aqui a palavra, para que os que, Paulo fala aqui a Timóteo, né, os teus ouvintes, sabe que você e eu temos ouvintes, pessoas que têm de Deus a mesma habilidade e capacidade para entender, crer e viver, é chamados remanescentes da graça de Deus. Outros, mesmo sendo cristãos, têm dificuldades, até mesmo foge de nós, não pode ser assim, não é assim, aí acuda nós, essa é a tua interpretação, não, é a interpretação da palavra. A palavra revelada e confirmada, como diz a palavra, confirmando coisas espirituais com espirituais. É assim que estuda-se a palavra de Deus. Não como muitos pegam versículos isolados para dizer que Deus deu livre-arbítrio ao homem. Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Que não tem nada disso. Deus estava falando à sua igreja. Não estava dando salvação ali à igreja. A igreja estava manifestada na salvação. Era uma igreja. Não se tratava de ímpios que ainda estava com o coração endurecido e que ia dar uma chance, e Deus ia pegar essa chance e ia transformar um lobo em ovelha. Não, Senhor. Ovelha, sempre ovelha. Estava desgarrados, diz a palavra. Nós estávamos desgarrados. Lobo é lobo, filho do diabo é filho do diabo. E filho de Deus é filho de Deus, ok? Então, não me venha introduzir livre-arbítrio, porque essas são as portas do inferno que traz toda a confusão para dentro da igreja. E uma parte dela adormece com isto aí, indo apostasia. Já temas tão bonitos, né? Falam tão bem, muitos defendem o livre-arbítrio, tem doutrinas, tem teologia sobre livre-arbítrio, interpretando aí sim com a mente carnal, maligna, as escrituras. Quando você interpreta as escrituras com a mente de Cristo, aí você vê desde Gênesis e Apocalipse um Deus soberano e absoluto, cuidando do que ele mesmo pré-estabeleceu, seus desígnios, que disse Jó, nenhum deles pode ser frustrado. Então, vamos ver aqui o que faz a sã doutrina nas nossas vidas. O que devemos fazer com esta sã doutrina? Vamos lá? Diz aqui a palavra, os deveres de várias classes de pessoas. Vamos ver aqui os deveres dos cristãos, porque é o tema, né? A sã doutrina, vários deveres. Vamos aqui, diz aqui a palavra. Paulo escrevendo a Tito capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Pai. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina, ok? A sã doutrina. E esta sã doutrina, ela permeia todas as áreas das nossas vidas. Ela é manifestada e tem que ser manifestada em todas as áreas dos filhos de Deus, principalmente os remanescentes a quem Cristo se manifesta, ok? Diz aqui que aqui está vários deveres. Vamos ver os deveres, diz aqui a palavra, versículo 2, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitados, sensatos, sabios na fé, no amor e na constância. Lembra que nós, mesmo não sendo cristão, nós tínhamos um princípio de respeitar e honrar os mais velhos? Você vê isto hoje na sociedade, que está totalmente pervertida e que lançou muitas das vezes isso através dos ensinos fracos, misturados com ensinos de demônios dentro das igrejas, que tem pais, os idosos estão sendo realmente, os mais velhos estão sendo realmente desprezados, ou muitas vezes taxados, tapados, que não sabem nada, que ele é quem sabe. É falta de sã doutrina, mano. É a sã doutrina que não está presente, porque onde ela está presente, nós preservamos esse respeito aos mais velhos, né? Diz a palavra. Deles é que nós aprendemos muitas coisas, e principalmente sendo esses mais velhos cristãos.
cristãos temente a Deus, eles sempre têm algo a nos ensinar e fazer, que através da sã doutrina, através da vida deles, de homens respeitáveis, diz aqui a palavra, também transmita como a ordem foi dada a Timóteo. Salvarás a ti e aos teus ouvintes. E não devemos desprezar os mais velhos. Quando há desprezo aos mais velhos, está manifestando aí que, mesmo sendo cristão, está andando segundo o curso deste mundo. Que o segundo curso deste mundo, os jovens, adolescentes, têm faltado aí com respeito aos mais velhos. E isto não é próprio dos que têm os mandamentos de Deus e os guardam. Tem que respeitar, seja ele cristão ou não. Quando olhar para uma pessoa mais velha do que nós, a palavra diz é para ver como se fosse, sendo homem, o nosso pai. Uma mulher, como se fosse a nossa mãe. E aí dá o devido respeito. Isto também faz parte da sã doutrina. Falando da mulher, diga aqui, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, viu, igual aos homens, né? Semelhantemente, que sejam, versículo 3, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruires as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e serem honestas, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ok? Então, e nós vemos daqui. Olha a função da mulher idosa, mais velha, principalmente a cristã, a que guarda as palavras do Senhor. A missão que ela tem de serem, né, instrutoras das mais novas, incentivando, né, animando-as a serem, quererem o casamento, amar os maridos, os filhos, daqui está aqui a palavra, e com isto honra a palavra de Deus, ou seja, não difama. O que nós temos visto aí? O mundo, as mais velhas estão incentivando as mais novas a odiar o casamento e a evitar, por causa do divórcio, da separação, do repúdio, que o mundo sorrateiramente entrou dentro das igrejas e muitos estão em cima de púlpito, na ausência da sã doutrina, ensinando o divórcio, a separação, o repúdio, pegando até gancho em situações manifestado aí que não há sã doutrina e que as famílias estão sem a sã doutrina e o poder do mundo tem envolvido aí as famílias, né, com situações difíceis, espancamentos, agressões, a chamada violência doméstica. E aí as mais jovens dizem: eu quero casar nada, não quero casar. E quando tem um marido, tem dificuldade de que diga a palavra, de se submeter a ele. Se submeter, diga a palavra, como filho ao Senhor. Não como a submissão, onde o marido se aproveita dessa submissão. Ou também a mulher, quando sabe que o marido ama a ela ao ponto de dar a sua vida, também se aproveita dessa ocasião. Não, tudo está no Senhor e está ligado à sã doutrina. E os filhos? Os filhos, vai nos exemplos do pai. Imagine o pai que guarda a sã doutrina. O que esperar desses filhos, chamado legado? Quando a salvação deles se manifestar, eu costumo dizer que eles têm valores dentro deles. Ainda que nós tenhamos dificuldade de inculcar este ensinamento, mas eles estão vendo, Quando chegar a vez deles, eles vão pelo mesmo caminho do pai e da mãe. E sejam esses cristãos e não cristãos, é o que nós temos visto aí no mundo, uma dificuldade de aceitação o matrimônio, ok? Então, a palavra mostra que existem dois casamentos manifestados à Igreja de Cristo, ou seja, o casamento totalmente cristão, marido e mulher convertidos, diz a palavra, e estes têm o poder, tendo eles a sã doutrina, com toda a facilidade de viver a sã doutrina e ensinar aos filhos. E existe um outro casamento que a Bíblia chama misto, onde o marido é crente, a mulher é incrédula, ou a mulher é crente, o marido é incrédulo.
Então há uma certa dificuldade, mas a palavra diz que o poder deste casamento misto está concedido por Deus ao que crê. E o que crê não pode deixar o marido incrédulo ou a esposa incrédula quando este consente em morar com ele. O poder da sã doutrina também faz com que os filhos vivam uma vida pura diante de Deus. Eles são puros, assim assegura a palavra em 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 7, perdão. 1 Coríntios capítulo 7 fala desse casamento misto. E o casamento cristão fala lá em Efésios capítulo 5, né, mostra o casamento cristão. E aí diz que o poder desta doutrina faz com que os casamentos estejam em paz, começando com respeito aos mais velhos. E sabe que nós que somos os mais antigos, vamos dizer assim, dos anos 80 para trás, nós tínhamos o poder delegado pelo pai ou pela mãe de que o filho mais velho cuidava dos mais novos. E havia paz e comunhão. Quando havia alguma desobediência, os pais assumiam e aí disciplinavam, trazendo aí a submissão, ou seja, o temor de uns para com os outros, suportar uns aos outros e amar uns aos outros. Assim é o projeto da família de Deus. A sã doutrina cuida disso. Mas o meu marido é complicado, ou a minha esposa é complicada. A oração, a maior arma da igreja é a oração, que faz parte do conjunto da armadura de Deus. A principal arma é a espada, a palavra, a oração. Tá? A oração, ela é nutrida pela palavra e pelo conhecimento e pela confiança que temos em Deus. Uma vez que nós confiamos, nós oramos e aí não há problema ou situações na família, no lar, que não esteja realmente submetida a este poder, o poder da sã doutrina. Então, nós vimos que a sã doutrina, ela nos coloca na posição que quer e requer Deus desde o princípio, o respeito aos mais velhos. Os mais velhos, como nossos pais, tios, avós, e até mesmo pessoas que também têm outras famílias. Eles são mais velhos, devemos respeitá-los. Isso faz parte da sã doutrina. E as mulheres têm a missão de encorajar as mais novas a se interessarem pelo matrimônio, diz a palavra, pelo matrimônio, pelo casamento, a casarem, amar os seus maridos, seus filhos, serem boas, honestas, boas donas de casa, honrando aí a palavra, a doutrina. E, havendo esta doutrina, eu duvido que o divórcio, a separação ou o repúdio. Pode até tentar, mas não irá ter sucesso, porque maior é o poder desta doutrina, maior esta palavra, a palavra da graça de Deus. É ela que tem poder para edificar e dar herança a todos que são santificados. Então, fora deste contexto maravilhoso de que aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a sã doutrina e os guarda, esse que me ama, fora disto daqui só resta Romanos capítulo 12. Mas muitos estão andando segundo o mundo. Não tem doutrinas. Muitas igrejas aí estão preocupadas com a doutrina disto, doutrina daquilo, teologia disso, teologia daquilo, se Jesus vem, se não vem, como será o arrebatamento, como não será, e está deixando os princípios mais importantes da igreja, que é a família. O alvo principal do evangelho é a família. É a família? É. Quando Paulo se dirige àquele carcereiro que iria tirar a vida dele, o que foi que Paulo disse para ele? Creia no Senhor Jesus e viva a teologia da prosperidade. Não foi isso que Paulo disse. Creia no Senhor Jesus e bote para lá, viu? Porque a salvação é individual. Não. A salvação, ela é individual porque ela é de cada um com Deus, mas vivida coletivamente, principalmente com a família. Ok? Com a família. A minha família não presta. Presta. Foi a família que Deus te deu. Como viver em face às dificuldades e adversidades? Orando a Deus. Orando, clamando, muitas das vezes clamores a Deus. E Deus manifesta o seu poder. Eu me manifestaria aí. Ok? Então,
não vivendo essas verdades, aqui qual é o princípio contrário da sã doutrina? Por que isto está acontecendo no meio do povo cristão? Primeiro, a ausência de doutrina. E a ausência de doutrina abriu as portas para o conformismo com o sistema do mundo, com as coisas deste mundo. Quero terminar com esta palavra. Diga aqui a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uma vez que nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que, com um culto racional, que quer dizer com um entendimento espiritual, por revelação do Senhor, aí nós temos a autoridade de não mais aceitar ou não nos conformar com este século, com este mundo, com as suas ideias, com tudo aquilo que está transtornando, destruindo, arruinando famílias inteiras. O alvo principal de Satanás desde o jardim sempre foi a família. E até Cristo voltar é a família. Por isso nós precisamos estarmos num culto racional, na sã doutrina, guardando a palavra do Senhor, para que ele se manifeste com poder nas nossas vidas e nas nossas famílias e nos guarde de nós não nos conformar com este século, mas experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Viver o reinado de Cristo. Viver, ainda que tenhamos lutas e dificuldades, nós cremos que ele venceu para que nós também vençamos. Este é o tema de hoje, chamado Ação Doutrina, Vários Deveres Cristãos. Ok? Tratei um pouco aqui sobre a família. Depois vamos tratar de outras áreas aí que Deus continue me usando para que eu fale a sua vontade. Vocês orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que eu ousadamente, no poder das Escrituras, na revelação do Espírito de Deus, possa falar ao seu coração e receber também por meu aquilo que Deus quer sempre nos falar, para que possamos estar na sua boa, agradável e perfeita vontade. Ele é fiel, quanto ao mais, não deixe de orar uns pelos outros. Confie no poder da oração. A oração é intimidade com Deus. A oração é o poder principal dado à igreja. É falar, é pedir, é clamar, é esperar em Deus. Deus é fiel, quanto ao mais, graça e paz.